Fala rapaziada, tudo certo? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar os meus macetes de linguagens e humanas para eu conseguir acertar mais de 90% da prova do primeiro dia do Enem. Então, no último ano, eu fiz 83 das 90 questões no primeiro dia de prova, sem estudar nada de conteúdo nesse ano, tá? Então não fiquei revisando matéria, não fiquei fazendo simulado ao longo do ano, não fiz nenhum simulado ao longo do ano. Cheguei lá na hora da prova, fiz a prova, acertei 83 de 90 questões, tá? Então mais de 90% de acertos. Tive ali uma nota altíssima no primeiro dia e eu vou te ensinar os meus macetes para acertar as questões do primeiro dia aqui nesse vídeo. Mas antes, rapaziada, por favor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fortalece aqui o trabalho, por favor. Comenta aí embaixo qualquer coisa só para ajudar, coloca alguma coisa, será legal, chato, qualquer coisa, só para ajudar aqui no engajamento. Então, dá essa moral, por favor, aqui pro meu canal, tá? E se você quer fazer a melhor revisão da sua vida para o segundo dia de prova do Enem, eu montei um material completo com resumo teórico, lista de questão direcionada, videoaula objetiva ali, focado nas matérias que mais caem no segundo dia. Só aquelas que com certeza vão estar na sua prova, só aquelas que com certeza podem aumentar muito a sua nota. Então, eu vou deixar o link desse material aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir. Menos de R$50, você vai fazer a melhor revisão da sua vida para o segundo dia. Pode aumentar entre 15 a 20 acertos no seu segundo dia, se você fizer a revisão da forma correta. Você consegue concluir o material em 2, 3 dias, focados ali no material, tá? Então, link aqui na descrição, com certeza vai fazer uma grande diferença para você revisar os conteúdos que mais caem no segundo dia de prova e garantir mais alguns acertos. Então, vambora agora, tá? Então peguei aqui a prova do Enem de 2023, o último Enem, para mostrar para vocês na prática como que esses macetes se aplicam nas questões, tá? Galera, primeiro de tudo, tá? Não é nem macete isso daqui, mas é para vocês ficarem mais... fazerem a prova da forma correta, tá? Vocês vão pegar, primeiro de tudo, vocês vão pegar e vão ler o tema da redação. Depois de ler o tema da redação, vocês vão ler os textos de apoio e entender exatamente o que o tema da redação está falando, tá? Então ele vai te dar um direcionamento do que deve ser discutido ali na sua redação. Aí você vai escrever o problema relacionado ao tema da redação. Nesse caso é desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Qual que é o problema aí? As mulheres que realizam o trabalho de cuidado no Brasil não são valorizadas da forma como deveriam e vivem uma situação de invisibilidade. Esse é o problema desse tema e aí você vai fazer o seu texto baseado nisso, fazer seu projeto de texto, fazer sua argumentação e tudo mais. Galera, todo ano eu uso meu modelo de redação. O modelo de redação é totalmente gratuito. Eu consigo todo ano 960 pontos resolvendo a redação do Enem em 30, 40 minutos. Totalmente de graça meu modelo de redação. Tem vídeo aqui no YouTube ensinando a usar esse modelo que funciona para todos os temas e te garante ali, caso você consiga adaptar bem, tá? Eu ensino você a adaptar, mas você precisa adaptar bem lá na hora. O tema da redação ao modelo te garante ali pelo menos os 940 pontos, 960 pontos, tá? Então, aqui tá o tema, primeira coisa que você faz quando você vê a prova. Galera, eu gosto de ir depois para humanas. Por que, Marcos? Por que você gosta de ir para humanas? Simplesmente porque humanas vale mais pontos do que linguagens. Então, humanas entrega mais pontos do que linguagem. Lógico, você quer fazer a UFPA, né? Medicina UFPA, que tem um peso alto em linguagem. Você vai fazer primeiro linguagem. Mas eu tô mais descansado, depois de fazer a redação, vou para humanas, tranquilo, disciplina tranquila. Aí já resolvo as questões, já garanto uma quantidade de acertos alta e mais pontuação, tá? Mas se o peso maior for linguagem, eu recomendo que você comece ali por linguagem depois da redação, tá? Agora, primeiro de tudo, vou dar uma olhada aqui nessas questões e vou ver quais macetes que eu vou ensinar para vocês, considerando a realidade brasileira e tal. Galera, primeira questão aqui, tá? Vou fazer essa 46 para vocês. Maior parte da prova de humanas do Enem, eu vou dizer assim, humanas do Enem, 90%, 85% a 90% é interpretação, tá? Então você não precisa ter um grande conhecimento da matéria. É só você interpretar o texto, tirar a informação do texto, relacionar com o comando da questão, relacionar com as alternativas e você já garante ali pelo menos uns 35 acertos na maior parte das provas de humanas do Enem. Aí vai ter uns 15%, mais ou menos, né? Então aproximadamente 15%, que vai ser conteúdo mesmo. Aí você tem que ter o domínio teórico. Mas, ó, vou mostrar para vocês minha técnica de resolução de humanos para resolver essas questões de interpretação e depois essas questões de conteúdo e mais um macete extra, tá bom? Então, vou começar com humanos, depois eu vou para linguagens, tá? Agora, vamos lá. Vou ler esse textinho aqui,
Não. Primeiro de tudo, eu vou para o enunciado. Então, primeiro você lê o enunciado para você ir direcionado no texto, já em busca das informações. Vamos embora. Considerando a realidade brasileira, os textos se aproximam ao apresentarem uma reflexão sobre... Então, o que os dois textos estão refletindo? É isso que ele quer. Então, traduzindo o enunciado, é isso que ele quer. Como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Olha só, falando do filho que passa fome, que está querendo comer mais e tal. Esta palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Então, confirmando aquilo que eu disse. Então, a mãe está ali numa situação que ela não tem mais comida para dar para o filho. Então, o filho quer comer mais e a mãe não tem condição de dar mais comida para o filho. Importante, olha a fonte. Quarto do despejo, diário de uma favelada. Galera, quando a gente pensa em favela, o que a gente pensa? Cara, pessoas que não têm uma situação econômica muito boa e tal, que às vezes não vivem ali com um bom saneamento básico e tal. Lógico, não são todas as favelas que é assim, mas no geral as pessoas não têm uma condição socioeconômica muito boa em favelas. E o Enem é sempre muito social, então você tem que estar atento a isso. Então o primeiro texto falou de uma mãe que não tem mais comida para dar para o filho e o filho quer comer mais. Então, olha só, eu já leio o texto e eu retiro a informação principal do texto na minha cabeça. Então eu vou conversando com o texto. Essa é a principal informação do texto. Vamos para o texto 2. A experiência de ver os filhos com fome na década... Olha só, ver os filhos com fome. Falando de novo de filhos com fome. Na década de 50, descrita por Carolina, é vivida no Brasil em 2021 por uma moradora de Petrolândia e Pernambuco. Eu trabalhava de ajudante cabeleireira, mas a moça que tinha o salão fechou. Eu vinha me sustentando com o auxílio que tinha, mas agora não fui contemplada. Às vezes as pessoas me ajudam com alimentos para os meus filhos. De vez em quando eu acho algum bico para fazer, mas é muito raro. Tem dias que não tenho nem leite para minha bebê. Até o feijão nos esqueceu. O livro de 60 que poderia ter sido escrito nas favelas, os dois falando de favela, né, de situação de vulnerabilidade econômica e principalmente os dois falando de mãe que não tem comida para dar para o filho porque não tem dinheiro. De forma geral é isso. Agora, esses dois textos eles se aproximam por quê? Acabei de responder. Vamos ver aqui. É uma reflexão sobre a recorrência da miséria. Porra, exatamente, né, galera? A pessoa tá na favela, não tem comida para dar pro filho, o filho quer comer mais. E os dois textos falam de mães que não tem comida para dar pro filho. Miséria é o quê? Uma situação de pobreza extrema. E o que é mais extremo para um ser humano do que ele não ter o que comer? É uma miséria. É miserável, né? Então, recorrência da miséria tem tudo a ver. Planejamento de saúde. Porra, onde é que tá falando de planejamento de saúde aqui, cara? Elimina. Superação da escassez. Aí você vai falar, superação da escassez. Os dois textos estão refletindo sobre a superação da escassez. Cara, eles só estão mostrando uma realidade de mães que não têm comida para dar pro filho, tá? Mães pobres que não têm comida para dar pro filho. Como é que a gente vai falar que tem uma superação da escassez, que está refletindo sobre a superação da escassez? Ele não está falando em nenhum momento de superação da escassez, ele está falando sobre a escassez. Então a galera às vezes marca essa daqui porque está falando de escassez e tal, até pensa escassez de alimento. Só que, cara, o que está falando aqui é realmente de mulheres pobres que não têm comida para dar pro filho, sabe? Então como é que a gente vai falar de superação da escassez nesses casos? Em nenhum momento os textos falam sobre isso. Então já tira essa daqui. Constância da economia. Constância da economia, cara, nada a ver também, sabe? Tá falando aqui sobre mulher que não tem comida para dar pro filho. Romantização da carência. Romantização, o que é, galera? É quando trata algo ali como sendo bom e tal. Não tem nada romantizando aqui, sabe? Tá falando dessa situação triste das mães. Então já tira letra A. Porra, questão interpretativa é questão fácil, tá? Tem questões que são mais difíceis interpretativas. Essa daqui eu achei tranquila, sabe? Mas mesmo assim, um monte de gente marcou superação da escassez, né? Só que resposta é recorrência da miséria. Então, galera, como é que eu resolvi essa questão? Eu só verifiquei as palavras-chave de cada texto, né? A ideia central de cada texto. Você vê, eu fui lendo e já pensando, já fui questionando ali sobre o texto. Esse meu questionamento sobre o texto já me dá uma noção do que trata cada texto, qual que é o assunto central de cada um. Então fazer essa leitura ativa, você questionando, você conversando com o texto, que aí você entende melhor sobre os textos e consegue resolver melhor as questões, tá? Então assim, questão interpretativa, maior parte das questões de humanas do Enem, você resolve por lógica, exatamente como eu resolvi essa, tá bom? Então deixa eu ver aqui mais uma questãozinha pra gente dar uma olhada e tal. Vou pegar uma questão aqui, essa daqui. Essa questão aqui é legal. O discurso da líder indígena explicita um problema global relacionado ao... Então, qual que é o problema global que está falando nesse texto?
Chai Suruí, liderança da juventude indígena, profere seu discurso na abertura da COP26. Tá, destaquei errado. O clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantações não florescem como no passado. A Terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempo. Então o que ela mostrou aqui? Porra, o meio ambiente está acabando, está sendo destruído. O clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantações não florescem como no passado. Caraca, cara, ela está falando aqui justamente ali sobre a questão do meio ambiente estar sendo degradado pelo humano, né? A Terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempo. E agora a fonte daqui, quais são as conquistas do movimento indígena na COP, não diz nada aqui, essa fonte. Mas, então, o discurso da líder indígena explicita qual o problema? Manejo tradicional? É isso que está explicitando pelo texto? Pô, está explicitando manejo tradicional? Em nenhum momento fala sobre isso, cara. Você tem que questionar o que está sendo dito pelo texto, senão você acaba errando. É errado isso daqui. Reciclagem residual. Em nenhum momento está falando de reciclagem no texto, também está errado. Consumo consciente. Aí você deve pensar, pô, pode ser, né? Mas será que é esse o problema? Consumo consciente? Exploração predatória. Realmente, estamos explorando os recursos do planeta. Reaproveitamento energético. Em nenhum momento fala de reaproveitamento energético, né? E aí você fica em dúvida entre as duas, né? Porque você não entende direito, tá lendo rápido, tá nervoso e tal. Para mim, é muito claro que é exploração predatória. Mas aqui um macete para você resolver esse tipo de questão, tá? Então, um cara que eu fazia live antigamente, ele que falou sobre esse macete mesmo, eu já empregava esse macete só que inconscientemente, sabe? E ele meio que traduziu para o papel esse macete. Então foi o Flávio de Falcão, ele que falou sobre esse macete, eu fiquei mais ligado, estou ensinando aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Você faz ali a estratégia do positivo e do negativo, tá? Como é que é isso? O discurso da líder indígena explicita um problema global, então tá falando de um problema global. O problema global é o quê? É negativo, né? Vamos ver as alternativas. Manejo tradicional. Manejo tradicional é um negócio meio neutro, né? Então vamos colocar aqui neutro. Reciclagem residual. O que é isso? Reciclagem é algo positivo, né? Reciclagem eu considero positivo. Consumo consciente. Positivo também. Exploração predatória. Opa, exploração predatória é negativo. Reaproveitamento energético. Isso daqui é positivo. Então a gente tem um neutro, dois positivos, um negativo e outro positivo. E ele quer o problema global. Problema é algo negativo. Então a gente já associa esse negativo com o negativo de exploração predatória. Então você verifica no comando da questão se é um comando que está falando sobre algo positivo ou sobre algo que é negativo ali diante da situação, do contexto específico da questão. No caso aqui sobre algo negativo, o problema do meio ambiente, né? E aí você vai e coloca aqui as diferentes características. Se as alternativas elas são positivas ou negativas. No caso, o manejo tradicional é neutro, não é algo que não é bom nem ruim. Reciclagem residual, positivo. Consumo consciente, positivo. Exploração predatória, eu considero algo negativo. Reaproveitamento energético, algo positivo. Então, exploração predatória, que é negativo, se relaciona diretamente a problema global, que é algo negativo também, que está no comando da questão. Então, galera, ficou em dúvida na questão? Usa essa estratégia. Vê as alternativas, se elas são positivas, negativas, neutras, que aí você pode tirar ali a conclusão da questão naquelas questões que você ficar em dúvida, né? Então, supondo que a pessoa ficou em dúvida entre consumo consciente e exploração predatória aqui, usando essa estratégia, ela já mata, porque tem duas positivas aí e o comando da questão fala sobre algo negativo. Então, a resposta provavelmente vai ser ali uma alternativa que também fala sobre algo negativo, né? Então, mais um macetinho para vocês conseguirem resolver com mais consciência, com mais assertividade aí as questões. Agora mais uma, agora resolvendo questão de conteúdo, tá? Deixa eu procurar aqui uma questão de conteúdo. Aqui. Questãozinha de conteúdo 64, tá? Qual dinâmica natural é responsável pelo fenômeno apresentado? Qual será o fenômeno apresentado, né? Vamos ver aqui. A Cordilheira do Himalaia tem mais de 50 milhões de anos, sendo classificado como a maior cordilheira do planeta. Originário da língua sânscrito, comum na região, seu nome quer dizer morada da nave. É possível encontrar nessa cordilheira as 15 maiores montanhas do mundo. Caraca! Então tá falando sobre cordilheira. Ao todo existem mais de 100 picos que constam com altitudes bem maiores que 7.000 metros.
O Everest, considerado o ponto mais alto da Terra, tem nada menos que 8.848 metros de altitude e continua crescendo aproximadamente 0,8 milímetros a cada ano. Então, qual que é o fenômeno que é responsável pelo surgimento dessa cordilheira, pelo crescimento ali do Everest? Qual que é o fenômeno responsável aí pela dinâmica, qual a dinâmica natural que é responsável pelo surgimento dessas cordilheiras? Nessas questões que envolvem conteúdo, você precisa relacionar ali o seu conhecimento, né, seu conhecimento teórico, sei lá, de geografia física, de cordilheira e tal, com o contexto da questão. Então o conhecimento teórico com o contexto, né? O contexto. E aí você chega na resposta, né? Então aqui, alternativas. Derrame de lava vulcânica. Cara, derrame de lava vulcânica, eu acredito que não tenha na cordilheira do Himalaia, né? Não seja isso que faça com que ela tenha ali o crescimento dela, com o surgimento dela, sabe? Não é isso que está fazendo o Everest crescer também cada ano, sabe? Não é um vulcão, não tem um vulcão no Everest, né? Então, não sei de nenhum vulcão no Everest. Então já elimino essa. Encontro de placas tectônicas. Aqui você tinha que saber, conhecimento teórico, de que quando você tem o encontro de placas tectônicas, né, acaba tendo ali uma placa tectônica vai mais para cima, né, vai mais superficial e acaba formando cadeias de montanhas, acaba formando cordilheiras. Então aí você precisava desse conhecimento de geografia física, tá? Aí você marcaria letra B, essa é a resposta. Ação do intemperismo químico. Intemperismo é o que, galera? É meio que a degradação ali do solo, a degradação das pedras, do ambiente, sabe? Então, não tem isso, sabe? Não é isso que vai fazer a cordilheira se formar. Pô, intemperismo, degradação, vai fazer a cordilheira se formar? Não faz sentido. Sedimentação da erosão eólica. Então, o que seria isso daqui? Seria meio que o depósito ali do que é degradado pela erosão, do que é levado pela erosão de forma eólica ali para as montanhas e aí faria com que elas crescessem mais. Galera, isso daí também não faz muito sentido, sabe? Não é isso que vai formar a montanha. Derretimento das geleiras glaciais. Por causa do derretimento das geleiras é que a gente vai ter o aumento das cordilheiras, a formação das cordilheiras. Também não faz sentido, né? Galera, essa questão dava até para ir por lógica, né? Eu acho que a galera ia ficar em dúvida entre derrame de lava vulcânica e encontro de placas tectônicas. Mas assim, é aquilo, é você relacionar o seu conhecimento da geografia, da filosofia, da história, de um momento específico da história, com o contexto apresentado da questão e achar a resposta correta. Acabou. Simples, sabe? Isso daqui não é nem macete, é só você utilizar ali o contexto, seu conhecimento a seu favor. Lembrando, cerca de 10 a 20%, no caso eu acho que essa prova de 2023 foram uns 10% ali, você tem questões que é exigido realmente conteúdo em humanos, mas a grande maioria é só interpretação e essas duas técnicas que eu ensinei no início já te fortalecem para você conseguir resolver esse tipo de questão, beleza? Agora vamos para linguagens. Então, eu gosto de ir para a linguagem depois que eu termino humanas, tá? Aí vocês vão falar, pô, Marcos, mas a linguagem é mais cansativa e tal. Só, cara, minha estratégia de prova sempre funcionou melhor assim quando eu vou para a linguagem depois, sabe? Porque a linguagem acaba demorando muito tempo, aí quando eu vou para humanas eu acho que o tempo tá acabando, sabe? E aí eu fico querendo correr. Então, humanas eu geralmente resolvia rapidinho e eu via realmente que eu tinha um tempo maior para resolver linguagem. Começava aqui por linguagem na parte de português e só no final eu fazia inglês, tá? Então, assim, isso é algo particular meu, não necessariamente vocês precisam fazer isso. Mas aqui, vamos ver primeiro uma questãozinha, como é que a gente resolve questões de linguagens. Galera, já fiz um vídeo sobre isso, tá? Mas é os distratores de linguagem na prova do Enem, meu principal macete ali para resolver as questões de linguagem da prova. Então, o que é um distrator? Distrator são formas que o elaborador da questão, que o INEP, ele busca ali para que você marque a questão errada, que você marque a alternativa errada. Então, vou ter alternativas que você vai ficar em dúvida, você vai ficar pensando, pô, essa alternativa ela tem relação com o texto, realmente o texto fala sobre isso, aí você vai lá, bobo, marca a questão errada. Então, é exatamente isso. O INEP, o elaborador de questão do Enem, ele faz justamente distratores nas alternativas para fazer com que você marque errado, que você erre a questão. E esses são os principais distratores nas alternativas de linguagem do Enem. Né? Então, vou falar aqui os principais, tá? Redução, que no caso tem uma parte isolada do texto que fala sobre determinado ponto, e aí na alternativa tem uma alternativa que fala exatamente sobre essa parte isolada do texto. Só que, cara,
essa parte isolada do texto não é a informação central do texto. Então, ela não responde muitas vezes o comando da questão e ela não reflete o sentido geral do texto. É só uma parte específica ali que está contida no texto. E muita gente acaba marcando isso daqui porque fala, pô, isso daqui está contido no texto, então deve ser essa a resposta correta. Só que, cara, isso é o que mais tem, sabe? Então você fala, pô, essa alternativa está correta de acordo com o texto, então eu vou marcar. Só que ela, às vezes, ela está menos correta do que outra alternativa que reflete melhor o sentido global do texto, que responde melhor à alternativa, ao comando da questão, tá certo? Então, distrator de redução, eu diria que é o mais errado ali pela galera. Distrator de extrapolação é aquela alternativa que dá uma viajada, sabe? Então o texto está falando ali sobre exercício físico e a alternativa fica falando sobre maratona, que maratona é muito bom, não sei o quê. Cara, ela tá dando uma viajada, tá dando uma ampliada, uma exagerada no que tá no texto, sabe? E muita gente acaba marcando. Por quê? Porque ela tem uma certa relação com o texto. Então, um texto que fala que exercício físico é muito bom, e aí vai ter a alternativa que vai falar que maratona vai ser muito bom para a saúde e tal. A pessoa marca essa alternativa, apesar do texto em momento nenhum ter citado a maratona. Né? Então, provavelmente tinha alguma alternativa que fosse mais direcionada para o que está sendo dito no texto e não extrapolasse ali o sentido global do texto, tá? Então, extrapolação, esses daqui são os distratores mais errados, tá? Aí tem contradição, que é uma conclusão contrária ao que o texto propõe, né? Então, sim, a galera erra às vezes, porque fica confuso com o enunciado, sabe? Então, às vezes, acha que é para marcar o contrário e tem isso da contradição também. Generalização é aquilo quando fala que tudo, pega uma situação que é particular do texto e meio que amplia demais. Fala que é uma situação que é geral, que acontece sempre, que nunca acontece. Então, assim, generalização é como o nome diz, são distratores menos errados. Senso comum é quando pega aquilo, frases que são comuns ali na sociedade, que você acha que... Então, pô, às vezes está falando ali sobre... Tem um texto, um poema falando sobre a força das mulheres, as mulheres como elas são fortes, não sei o quê e tal, que as mulheres são muito importantes. Tem um poema que está falando, está enaltecendo as mulheres. Aí vai ter, nas alternativas, algo falando assim, a legislação para as mulheres, para a defesa das mulheres é muito importante. Sim, a legislação é muito importante, né? Só que, cara, o texto ele não falou em nenhum momento de legislação. Então ele pega uma ideia que é ali lacradora, que é do senso comum, algo que é politicamente correto, justamente para você olhar e falar assim, o Enem é lacração, então vou marcar essa alternativa aqui, né? Só que, pô, não é a resposta correta. E aí você acaba errando. Porque você não interpretou o texto da forma como deveria. É justamente uma pegadinha do elaborador da questão para você, tá? Então, às vezes, o texto tá indo num negócio, tá falando de uma situação que é contra o senso comum, contrário ao senso comum, e você vai e marca com o senso comum, né? Porque você já está acostumado com isso. Palavras-chave isoladas, né? Então ele fala de palavras-chave que estão relacionadas ao texto, só que sempre tem alguma parte que está errada. Então, sei lá, tá falando de preservação ambiental, é um texto falando de preservação ambiental. Aí na alternativa fala, a preservação ambiental é muito importante para as indústrias madeireiras. Em um momento o texto falou de indústria madeireira, sabe? Mas a preservação ambiental realmente é muito importante. Então ele pega ali palavras-chave do sentido geral do texto e ele coloca ali numa alternativa que vai ter alguma coisa que vai indicar que ela está errada. Então algum complemento que vai indicar que ela está errada, nesse caso, para as indústrias madeireiras, tá? Então esse outro distrator. Mas os mais errados é redução e extrapolação, tá? Disparados mais errados. E agora vamos ver na prática aqui como é que se dá isso, tá? Vou pegar aqui uma questão para vocês, tá? Deixa eu ver aqui uma questão boa. Essa daqui é boa. Primeiro de tudo, a gente vai para o comando da questão para ir direcionado para o texto. A notícia trata de uma mudança ocorrida em um dicionário da língua portuguesa. Segundo o texto, essa mudança foi impulsionada pela... Então, o que impulsionou essa mudança? O que empurrou para que essa mudança ocorresse, sabe? Então, o que fez com que essa mudança ocorresse? Que potencializou a chance dessa mudança ocorrer? Vamos ver aqui, vamos ler o texto. A petição online, criada por um cidadão paulista, surtiu efeito. Casado há 3 anos com seu companheiro, ele pedia a alteração da definição de casamento no dicionário tradicional Michaelis em português. Na definição anterior, casamento aparecia como união legítima entre homem e mulher e união legal entre homem e mulher para constituir família. No novo verbete, não traz
em nenhum momento as palavras homem ou mulher. Agora a definição do casamento se refere a pessoas. Ou seja, o cara era homossexual, tinha ali relação com outro homem, né? E era casado com esse outro homem. E aí ele queria que mudasse a definição do dicionário dessa palavra casamento, que dizia que era um casamento, uma união entre homem e mulher. Ele queria que fosse uma união entre duas pessoas, né? Então ele conseguiu essa mudança. Para o diretor de comunicação do site, onde a petição foi publicada, a iniciativa mostra a eficiência da mobilização. Em 2 dias mudou-se uma definição que permanecia a mesma há décadas, afirma. E conclui, a plataforma serve para todos os tipos de causa, para as mudanças que importam para as pessoas. Então vamos ver aqui nas alternativas o que faz sentido. Essa mudança foi impulsionada essa mudança no dicionário foi impulsionada pela inclusão de informações no verbete. Galera, o que aconteceu foi uma substituição no verbete. Não foi inclusão de informações no verbete. Realmente teve uma mudança no verbete, mas não teve nenhuma... não foi isso que fez com que a mudança ocorresse. Essa foi a mudança. Isso não foi o que fez com que a mudança ocorresse. Então, nesse caso aqui, eu diria que é um distrator de, no caso, redução, né? Porque é algo que está relacionado ao texto, né? Então teve uma mudança no verbete realmente, mas não responde da forma como deveria o comando, porque ele está pedindo o que impulsionou a mudança, tá? Relevância social da instituição casamento. Relevância social da instituição casamento. Ele fala aqui sobre o casamento, né? Fala na alternativa, no texto sobre o casamento, mas ele não fala em nenhum momento sobre a relevância social, né? Então ele mudou a palavra casamento, mas não fala em nenhum momento sobre a relevância social. Então eu acho que nesse caso seria algo de extrapolação ou de palavra-chave, né? Porque a palavra-chave, no caso, seria casamento. Pô, tá muito grossa essa caneta, cara. Tá ruim de escrever, né? Porque ele fala no texto sobre casamento, mas ele não fica falando, o foco dele não é a relevância social da instituição do casamento. E nem foi isso que impulsionou a mudança. Foi ali a mobilização, né? Foram ter essa petição, então a galera se mobilizar para poder fazer com que essa mudança ocorresse, né? Então, sem pessoas não ocorre mudança, né? Então, inclusive, argumento muito bom para a redação. Se você não tiver uma mobilização popular, se você não tiver o apoio da sociedade, não vai ter a mudança ali que você quer, né? E vamos ver aqui, utilização pública da petição pelos cidadãos. Olha, muito legal, né? Então, ele fez uma petição. O que é uma petição, né? Recolhe várias assinaturas da galera e realmente teve uma utilização pública da petição pelos cidadãos que fez com que isso ocorresse. Isso impulsionou realmente essa mudança na palavra, no sentido da palavra casamento no dicionário Michaelis. Sem a utilização pública, sem a mobilização das pessoas, né? Sem a mobilização das pessoas quanto à petição, a gente não teria aí a mudança desse verbete, a mudança dessa definição no dicionário. Então essa daqui é a mais correta até agora, mas vamos ver se tem outra que faz mais sentido. Rapidez na disseminação digital do verbete. Galera, ele não falou em nenhum momento sobre rapidez da disseminação digital. Então, assim, a gente teve aí uma rapidez na forma como isso ocorreu, né? Então, teve ali em 2 dias, parece que ele disse, em 2 dias mudou-se a definição que permanecia a mesma há décadas, mas não é exatamente isso que fez com que o verbete ele tivesse alterado. Foi justamente a utilização pelas pessoas dessa petição, né? Então, isso daqui é uma redução. Realmente, a gente teve uma rapidez na disseminação digital do verbete, olhando de forma que em 2 dias mudou-se a definição que permanecia a mesma há décadas, só que o que vem antes disso? Vem a utilização pública da petição pelos cidadãos. Sem a utilização pública da petição pelos cidadãos, não ia ter disseminação rápida. Então, ela pode também, essa disseminação digital, pode ser para as pessoas erradas. Então, pessoas que não concordam com isso, que vão colocar na petição que não concordam, sabe? Então, isso daqui é uma redução da parte que ele fala que em 2 dias teve a alteração, sabe? Então, pensa sempre o que faz mais sentido com o sentido global do texto. Qual alternativa que faz mais sentido com o que está realmente de acordo com o texto, sabe? Que responde melhor o comando. E é impulsionado justamente pela utilização pública da petição pelos cidadãos. Divulgação de plataformas para a criação da petição. Galera, ele não fica falando, o foco dele não é divulgação da plataforma, não é esse o foco do texto, sabe?
Ele fala aqui que a plataforma serve para todos os tipos de causa, não sei o quê, e ele não fala de mais plataformas. Ele está falando de uma plataforma específica ali de petição, não é esse o caso. Então, mais uma vez, redução. Então, muita gente acabou errando essa questão na bobeira, na bobagem, sabe? Então, utilização pública da petição pelos cidadãos é o que faz mais sentido com o que está sendo dito no texto, sabe? Se os cidadãos eles não assinassem, eles não utilizassem essas petições, né? Se as pessoas da internet não utilizassem essas petições, elas não ocorreria aí essa mudança, né? Então, ocorreu justamente pela petição, pela utilização das pessoas da petição, tanto do cara que criou a petição, quanto das pessoas que assinaram essa petição e fez com que ocorresse a mudança realmente no site, no dicionário, né? Então, resposta letra D da questão. Letra D não, letra C da questão, utilização pública da petição pelos cidadãos, tá certo? Então, galera, esse é o macete que eu mais uso em linguagem. Também existe outro macete em linguagem no Enem, que eu vou resolver aqui agora com vocês. Vamos ver essa questão 15. Eu nem vi ela antes, mas vou resolver aqui com vocês juntos. O artista goiano Wouney Fernandes busca expor seu trabalho por meio de plataformas virtuais com o objetivo de... Qual que é o objetivo desse artista ao expor seu trabalho nas plataformas digitais? O uso das redes sociais como forma de ampliar universos foi uma descoberta recente para o artista Wouney Fernandes, que começou a criar quando o ambiente em Goiás era mais árido em relação às artes visuais. Hoje, ser diferente é uma potência e quem sabe o que quer com a própria arte encontra espaço. As colagens artísticas do goiano aparecem em capas de obras literárias pelo Brasil e exterior, e ele usou as redes sociais para ampliar os universos, né, a potência ali da arte dele para chegar em novas pessoas, né? Então vamos ver qual foi o objetivo dele ao expor nas plataformas virtuais. Dar suporte à técnica de colagem e artes visuais, contornando as dificuldades práticas. Não é isso, galera. Ele quer um alcance maior. Aproximar-se da estética visual própria da editoração de obras artísticas. Acabou. Não é isso. Oferecer uma vitrine internacional para a sua produção artística, a fim de dar mais visibilidade às suas obras. Galera, é isso, eu vou conversando com o texto, sabe? Eu vou falando ali, pô, o que ele quer com isso? O que ele realmente quer com isso? O que ele conseguiu aí com esse uso das redes sociais? Então, eu vou conversando com o texto de forma ativa, né? Então, eu não fico só lendo o uso das redes sociais como forma de ampliar o universo, forma de descoberta recente para o ativo. Não, eu vou conversando. Ah, então, ele usou as redes sociais para ampliar aí o alcance das suas obras. Então, quando você vai conversando com o texto, você vai entendendo melhor ele, você tem um entendimento melhor, então sempre vai se perguntando ali sobre o porquê que estão acontecendo aquelas coisas no texto, porquê que tá aquelas frases e tal, que aí você vai conseguir encontrar melhor a resposta. Acredito que a resposta seja essa, mas vamos ver as outras. Enfatizar o caráter original e inovador das suas criações artísticas, diferenciando-se das artes tradicionais. Em um momento ele fala isso, traz um sentido tecnológico às suas colagens, uma vez que as imagens artísticas são recorrentes nas redes sociais. Em nenhum momento ele fala isso. Cara, ele usa o meio digital, ele usa as plataformas virtuais justamente para potencializar o alcance ali da sua arte, né? E formar uma vitrine internacional, né? Então, capas do Brasil e exterior, né? Então tá aqui exterior, justamente, né? Então uma vitrine internacional, não só no Brasil. Então é isso que ele consegue colocando seus trabalhos ali nas plataformas virtuais. Então você tem uma leitura ativa e conversando com o comando da questão, e conversando com as alternativas, e conversando com o texto, e não só ficar lendo ali, você ficar refletindo, sabe? Enquanto você está lendo o texto, você vai conversando com ele. Ah, nossa, que legal. Ah, então é isso que está acontecendo e tal. E às vezes você coloca aqui do lado, que eu recomendo para vocês, o sentido do texto. Então escreve aqui. Ah, ele usa o digital para ampliar alcance. Então você, antes de ver as alternativas, você meio que já escreve o que você entendeu do texto. Ele usa o digital para ampliar o alcance da sua arte, né? Então você escreve ali do lado rapidinho, sabe? E aí você não precisa nem escrever às vezes. Você vai conversando com o texto, mentalmente você consegue pegar isso. E aí você
marca a alternativa que tem mais relação com aquilo que você viu, com aquilo também que está no comando da questão. Isso vai facilitar muito mais o entendimento dos textos de linguagem para vocês e vai fazer com que vocês não tenham que ler várias vezes o mesmo texto, tá certo? Então, galera, esses são os macetes, tá? Com certeza eles vão ajudar muito na interpretação das questões para vocês acertarem mais questões. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever aqui no canal. Se você não tem Instagram, me segue lá, @marcos.vaz. Estou sempre postando o melhor conteúdo referente à preparação para o Enem e para os vestibulares. E também deixa um comentário para fortalecer. Quer fazer a melhor revisão da sua vida para o segundo dia do Enem? Revisa Turbo aqui na descrição para ajudar vocês. Tamo junto, galera. Esse primeiro dia é de vocês, não desistam, vão para a prova como se fosse para a guerra e destrói aquela prova, que eu quero ver vários gabaritos aí no primeiro dia. Tamo junto, galera, até a próxima!